Olá, gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como escolher o ponto comercial para sua loja. É uma coisa que muita gente tem dúvida e, na verdade, quando a pessoa não tem dúvida, eu já fico com receio, viu? Porque geralmente, quando a pessoa não tem dúvida, alguns empreendedores já chegaram até mim e eu vi que eles estavam andando pelo caminho errado. Eles não tinham dúvidas porque eles achavam que estavam no caminho certo. E conversando com eles, eu pude perceber que eles não estavam andando pelo caminho tão certo assim, mas foi possível conversar com eles antes e mudar a estratégia antes da abertura da empresa. O problema é quando a pessoa abre o empreendimento, igual essa semana mesmo, um empreendedor entrou em contato comigo. Essa semana não, né? Semana passada. Aí esse empreendedor falou assim: Thalita, eu tô com um problema na minha empresa, não tô com um faturamento muito legal e tal. Os clientes não estão fidelizados, né? Ao ponto assim de eu ter uma receita recorrente. Aí a primeira coisa que eu falei com ele é: você está disposto a mudar de ponto comercial se isso fizer sentido para o seu negócio? Porque o ponto comercial, ele influencia demais o empreendimento da pessoa, sabe? Tem gente que às vezes, né, vai até a falência mesmo por causa do ponto. Eu já vi lojas indo à falência por causa do ponto comercial. A pessoa não coloca no lugar certo. E isso serve também para online, tá? Não é só ponto comercial de loja física, não. Até para você escolher aqui como atuar dentro do online, por exemplo, aqui a gente não tem um espaço físico, mas a gente tem as redes sociais. E às vezes eu vejo pessoas errando nisso, colocando conteúdo que não tem a ver com o público dela, né, que ela quer alcançar. Aí coloca o conteúdo em qualquer rede social achando que é só colocar lá e não é também, né? Então, assim, até a estratégia do local que você vai, né, da rede social, na verdade, que você vai empreender, trazer seus conteúdos para aqui a internet, se você for vender de forma online, faz total sentido. E aí, André, bem-vindo, Rose, sejam bem-vindos aí à nossa live hoje sobre o ponto comercial. E eu vou contar algumas histórias também, né, de gente que chegou até mim, assim, com essa questão da dúvida do ponto comercial, como que a gente fez para resolver, e falar com vocês como que vocês podem fazer para escolher o ponto comercial. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, então, né? O meu microfone está aqui embaixo. Vamos lá. Na hora que a gente vai escolher o ponto comercial, a gente tem que olhar para algumas coisas, né? Vamos dizer assim, a primeira, não é a primeira, né? Mas eu vou falar todas as coisas que tem que ser observadas, porque não quer dizer que você observa uma em primeiro lugar, e aí se ela tá ok, você vai pra outra, e tudo tem que estar ok também, porque às vezes tem uma coisinha ou outra que você fala assim: olha, isso aqui ainda não tá muito bem ajustado, pode acontecer, né? Dependendo do local que você for investir. Mas olha, os pontos positivos são muito maiores do que os pontos, vamos dizer assim, negativos, entre aspas. E aí você consegue, né, pensar aí, lógico que depende da estratégia, como que pode ser o andamento desse lugar, qual estratégia você pode fazer também para melhorar, tá? Uma das coisas que eu vejo, assim, tem gente que não consegue ter uma noção muito clara, é sobre o tamanho da loja, tá? Eu vou falar muito sobre loja física aqui, mas quando possível eu vou falar também da questão da loja online. Talvez eu fale melhor sobre isso na quinta-feira, que é a nossa live às 7h30 também. De qualquer forma, eu vou deixar salvo aqui. Tem muita gente que fala assim: Thalita, eu tô com capital X e eu quero abrir uma empresa, já olhei alguns locais, tal. Isso acontece muito no Maximize. Muitas pessoas chegam até mim com um projeto de abrir empresa, mas por conta própria, essa pessoa já olhou um local que ela acha que é o ideal. E aí ela chega pra mim e fala assim: ó, Thalita, eu tenho tanto pra investir no empreendimento, e eu olhei uma loja aqui. Aí na hora que eu falo assim: que legal, mas quantos metros quadrados tem a loja? Aí a pessoa me fala um metro quadrado que não tem nada a ver com o dinheiro que ela tem. Assim, lógico que depende de lojas e lojas, cidades e cidades, mas dependendo da cidade, se você pega aí uma metragem de 100 metros quadrados, 120, é muito grande. E se a pessoa não tiver um capital muito alto, ela não consegue se manter ali. Por quê? Muitas das vezes o aluguel é mais caro, de um ponto assim maior, dependendo, lógico, da cidade. Tem cidades que eu já vi do interior de Minas Gerais que o preço de uma loja grande até compensa.
E aí, o que eu falo geralmente com o meu cliente, dependendo do negócio que ele vai abrir, né? Igual eu tenho o meu cliente Baiano Carnes Nobres, que ele abriu uma boutique de carnes em Vespasiano. Qual que foi a ideia que eu dei pra ele? Ó, a loja sua, ela é grande. E agora, com o capital que você tem, não dá pra você mobiliar a loja toda, né? Comprar móveis, comprar equipamentos e tal. E o problema de você pegar uma loja também maior do que você... Oi, Jane, tudo bom? O problema de você pegar uma loja maior... Deixa eu até anotar aqui, gente. Tem como anotar aqui a live, né? O tema da live. Agora eu esqueci onde que é. Agora eu vou até deixar. Depois eu vou ver onde que é. Acho que é aqui, ó. Comentar. Deixa eu ver. Colar. Publicar. Será que é aqui que fixa? Fixar comentário. Acho que é isso. Vou deixar aí fixado. Então, às vezes a pessoa pega uma loja num tamanho muito grande, igual nesse caso aí do Wesley, né, da boutique lá de Vespasiano, que é o Baiano Carnes Nobres. Você pegou uma loja bem grande, pro capital que ele tinha, para aquilo que ele queria fazer. E qual que é o problema disso? Às vezes a loja fica muito vaga, sabe? Que a loja que você entra, assim, tá imensa. Aí tem um móvelzinho aqui, outro lá longe, aí o espaço fica muito ruim, até para você conversar com o cliente. É legal também você ter um ambiente que você consiga, por exemplo, levar a pessoa desde do topo do funil ali, quando ela tá entrando, para ver o que é a loja, né? Qual que é o tipo de produto que você vende, até o fundo do funil ali, quando você realmente vai vender. Aí a loja dele ficou estratégica nesse sentido. A pessoa chega, ela já tem uma visão clara do que é, porque tá escrito, né, Baiano Carnes Nobres, de todo tamanho lá na fachada. Ela entra, já dá de cara com os freezers de carne. Então o baiano, ele consegue atender esse cliente, mostrar para eles as carnes e tudo, dar a volta, porque ainda tem um freezer lá, uma ilha de congelados, mostrar mais produtos e dar uma voltinha ainda na loja para mostrar os complementos, que são os temperos, farofa, etc. E aí é legal, porque ele consegue se aproximar mais daquele cliente, né, daquele possível cliente. Ele consegue também mostrar todos os produtos que ele tem na loja, então entender de fato qual que é a necessidade daquele cliente para poder mostrar todos os produtos que ele tem ali. E aí fechar a venda muito mais rápido. Se a loja, eu tô falando, gente, ponto comercial, se a loja é muito grande e aí a pessoa não tem essa proximidade com o cliente fica muito vago, né? Aquele espaço imenso. Já entrou em loja assim? Que você entra e você fala, gente, por que a pessoa pegou uma loja desse tamanho se ela nem tem equipamento para colocar? Isso gera também a questão de distanciamento com o seu cliente. E você não consegue, às vezes, muitas das vezes, fechar vendas por conta disso. E aí esse é um dos problemas de você pegar uma loja muito grande, né? Você não ter os equipamentos necessários para você preencher aquela loja para dar realmente uma sensação de um ambiente até mais aconchegante. Esse é o primeiro ponto, porque aí se a pessoa não tiver um capital grande, ela não vai ter dinheiro para comprar os equipamentos. Às vezes também ela pode até ter o dinheiro, né? O investimento inicial, ela ter dinheiro para isso. Só que às vezes pode ficar faltando para um capital de giro, pode ficar faltando também para o estoque. E aí não é interessante, né? O que é interessante é a pessoa saber dividir certinho o capital dela. Aí no Maximize aqui, a pessoa vem, me fala qual que é o capital dela e eu consigo dividir. Olha, dá pra você comprar, no caso do Baiano Carnes Nobres, 3 freezers, dá pra você investir tanto no estoque. E aí você conseguir ter uma loja mais bem, assim, organizada, tá? Então esse é o ponto 1 aí, da loja tá gigante e você não sentir muito bem acolhido, muito bem aconchegado, não sentir um ambiente, né, acolhedor ali também. O segundo ponto também é a questão dos custos. Então se você tem lá um certo capital, mas pega uma loja que é muito maior do que aquilo que você necessita, o que vai acontecer? Custos muito elevados e talvez você no curto prazo vai precisar de vendas muito grandes, né, até conquistar o público fica um pouco difícil. Então, uma venda muito alta para você pagar seus custos. E isso pode, assim, realmente, é uma coisa muito desafiadora para quem está empreendendo, né? Assim, no primeiro momento é muito desafiador, porque, imagina, você chega no mercado, a sua marca é nova, você muitas das vezes nunca empreendeu, primeira vez que você tem que empreender e você tem que lidar com a pressão de que você tem que vender muito todo dia para conseguir pagar os custos. Isso é muito desafiador, muito ruim. Por isso que no método Maximize, eu sempre coloco um capital de giro para que o meu cliente, na verdade, né, o empreendedor, ele possa ter essa tranquilidade de saber, olha,
eu tenho tempo para poder trabalhar a minha marca, eu tenho tempo para poder conversar com o meu cliente, eu não preciso ficar afobado querendo vender. Porque quando é uma marca nova, a gente vê que há mais dificuldade ainda para ser inserida no mercado, as pessoas conhecerem, as pessoas ganharem, pegarem confiança naquela marca, credibilidade. Tudo isso demanda um tempo. Eu sei disso, até porque aqui eu trabalho para potencializar a marca dos empreendedores. Então eu sei que tem um tempo. Não é assim, cheguei aqui hoje, abri no Instagram, abri minha loja, já vai ter cliente. Não é bem assim que acontece as coisas, né? Mesmo que você coloque o seu ponto comercial num lugar que há muita gente ali passando, né? Um centro comercial, por exemplo. Então esse é o segundo problema de você pegar uma loja muito grande, porque foi o que eu disse, né? Os custos podem ser muito elevados com relação a aluguel, às vezes IPTU. Muita gente olha só o aluguel, esquece dessas coisas aí. Eu no Maximise coloco tudo, condomínio, IPTU, então eu levo em consideração todos os custos que às vezes a gente chama de custos ocultos, que podem também minar o seu projeto, né? Porque às vezes a pessoa só conta com o condomínio, só conta com um aluguel e esquece do condomínio e tal, e aí o valor é muito elevado também. Pelo menos, eu já vi cidades que o aluguel é super baixo e o IPTU é meio que o valor do aluguel. Aliás, IPTU e condomínio é meio que o valor do aluguel. Aí as pessoas, né, assim, tem aí o dobro daquilo que estava contando, tá? Então esse aí, vamos dizer, é o segundo problema de você pegar um tamanho, né, um espaço de loja que seja muito maior do que você consegue, tá? Nós temos aqui dois problemas. O primeiro problema é não conseguir fechar a venda, ter um problema também do cliente não se identificar com o lugar e tal. E o segundo problema seria esse, de você ter custos muito elevados bem no início, que eu não acho interessante. E falando sobre essa questão de lugar, né, assim, falo de você chegar e não se sentir acolhedor. Tem outro ponto também, que do tamanho da loja, que vai influenciar, que é na questão da reforma. Eu até comecei a falar aqui do Baiano Carnes Novas, acho que a Jane entrou aí, fui dar oi pra ela, esqueci. Lá ele alugou uma loja muito grande, aí o que eu falei com ele? Eu falo isso com muitos clientes meus, fala o seguinte, coloca um drywall, aquela parede de gesso no meio da loja, no meio assim, né, no caso dele foi mais ou menos no meio. Mas, assim, de acordo que você tenha um espaço para a loja um pouco menor, e aí até sobra um espaço para você fazer estoque, fazer essa área administrativa, né, colocar um computador ali para fazer a área financeira, etc. Aí lá no Baiano Carnes Novas ele colocou um drywall, então ele dividiu a loja dele para que ficasse mais aconchegante, mais acolhedor. Então o número, né, de equipamentos que ele tinha com relação a freezer, computador, caixa, móveis, tudo ficou muito bem organizado, né, dentro daquele espaço que ele tinha. E o restante ele fez ali como guardar estoque mesmo, ele promove degustações lá, então lá dentro ele consegue colocar um airfry para poder assar um produto para as pessoas, que é muito interessante também para a pessoa degustar. Aí ele fez isso, sabe? E eu acho que essa é uma grande sacada, assim, porque lá no método Maximise eu consigo olha, esse valor, por exemplo, de aluguel, ele cabe no seu bolso, mas o tamanho da loja tá gigante. Você não tem dinheiro, por exemplo, para comprar mais freezer e também às vezes não vai ter uma demanda tão grande, não faz sentido. Vamos diminuir a loja? Aí a gente faz um projeto pensando também numa loja um pouco menor, tá? Pode acontecer. E é até bom quando isso acontece, porque no caso dele, ele até falou que eu acho que esse ano ele já tá pensando já em expandir. Aí ele só tira o drywall, que eu não creio que seja um custo muito alto, não sei quanto que é. E aí ele coloca o drywall em vez de aqui, coloca mais pra lá e consegue expandir a loja, não precisa novamente fazer reforma. É outra coisa com relação à loja grande. A loja grande, pensa, você tem que decorar ela inteira ou tem que fazer uma reforma nela inteira. E o interessante é você, na verdade, nem fazer reforma, né? Pegar uma loja nova, mas às vezes não tem como. No caso do Baiano Carnes Novas, ele fez uma reforma lá. Mas assim, pra ficar mais dentro do estilo da identidade visual dele que a gente desenhou, a identidade visual dele. Que foi a logo, as cores, aí ele teve que adaptar o local. Mas assim, pensa, uma loja bem maior, você ainda tem que decorar mais. Então o gasto, o investimento inicial, ele é maior. E isso pode não caber no seu bolso inicialmente. Tudo bem até aí? Jane, tô vendo que tá curtindo aí. Obrigada, Jane. Rose também. Bom, então, falando sobre, primeiro aqui, a questão do espaço, né? Acho que até aí tudo ok para todo mundo, né? Outra coisa interessante também é estacionamento na rua e no local. Só que não estacionamento, passagem de pessoas. Isso aqui é muito interessante.
você tem que observar o seu público antes de procurar a loja. Eu primeiro falei de tamanho, né? Agora eu vou falar sobre passagem de pessoas ali e estacionamento. Antes de você pensar assim, onde que eu vou abrir minha loja? Pense no seu público, não em você. Eu já vi muita gente assim, que já falou comigo, Thalita, eu quero colocar essa... Eu falo assim, ó, a pessoa chega até mim e fala assim, Thalita, nossa, pensei em colocar a loja em tal lugar, acho que vai ser super interessante. Eu falei, olha, por quê? Que legal, né? Mas por quê? Aí a pessoa vira e fala assim, é porque é perto da minha casa. Ou, porque eu vou chegar ali mais fácil. Porque eu gosto daquele lugar. A gente não tá observando o que você gosta. Assim, o que você gosta é claro, né? A gente tem que levar em consideração, mas o principal não é você, o principal é o cliente. Porque, por exemplo, talvez para você é fácil chegar naquele lugar, mas será que para o seu cliente é fácil também? Se para ele não for fácil, você não fecha a venda, entende? Então, assim, observar também essas coisas. Às vezes, por exemplo, um lugar que seja um pouco mais longe para você, mas que faz mais sentido para o cliente, ele é um lugar muito mais interessante, porque a gente vai conseguir abranger as pessoas que têm interesse em comprar o seu produto. Outra coisa, estacionamento, né, na rua e no local. Eu acho isso hoje em dia muito importante, porque facilita, né, a locomoção da pessoa. Por exemplo, olha, tô passando ali na loja do fulano e vou parar lá rapidinho e comprar alguma coisa. Se tiver vaga, eu paro. Mas se não tiver, eu vou deixar para ir em outro lugar que tem vaga. Isso já aconteceu muito, ouvi falar, né, também, com uma farmácia que eu dei consultoria para ela, já tem um tempinho já. Essa farmácia relatou isso. Ela falou, Thalita, a gente coloca os cones lá na frente da loja, porque geralmente as pessoas querem parar. E se não tem lugar ali, tipo, já teve cliente meu que falou, falou com elas, né? Elas chamam Elisa e Roberta, são duas irmãs. Falaram assim com ela, olha, eu passei aqui na frente da loja, não deu para estacionar, tive que ir em outra farmácia, que é uma farmácia maior que tem estacionamento. E elas ficaram sabendo disso, colocaram o cone lá, só que mesmo assim ainda fica difícil, porque um cone só cabe um carro, é uma rua muito movimentada. Então tem que ver se faz sentido para o seu público você estar em um lugar que tem estacionamento. Eu acho que hoje em dia é muito crucial. Só que nem sempre, sabe? Por exemplo, tem um centro comercial que eu conheço muito bem, que assim, as pessoas elas costumam parar um pouquinho longe ou até ir a pé nesse centro comercial. E aí não faz tanto sentido, assim, você não vai perder cliente porque você não tem lugar para estacionar. Mas isso tudo vai depender de como que a região também, igual nesse lugar que eu tô falando, desse centro comercial, nós temos várias ruas ali próximas que daria para a pessoa estacionar aí até as lojas que estão nesse centro comercial. E também uma outra alternativa é a pessoa ir a pé mesmo, que lá tem vários apartamentos do lado. Só que lá perto também tem um supermercado grande e tem um estacionamento muito grande desse supermercado. E muita gente para ali, compra no supermercado, mas aí vai comprar também nas outras lojas. Então a gente tem que observar bem um pouco da dinâmica do local, sabe? Porque às vezes você não tem estacionamento na sua rua, na frente da sua loja, mas você pode aproveitar o estacionamento de outra pessoa. Não que você quer, né, ser assim... Eu não tô falando de você ser espaçoso, mas assim, se faz sentido pra pessoa, por exemplo, estacionar nessa loja, comprar lá e depois ir na sua, é um lugar também estratégico para você colocar o seu ponto comercial. Então, nem sempre, porque já teve cliente meu que falou assim comigo, era do Maximize também, até hoje ele não abriu a loja dele, não. Ele falou assim, quando ele tava a gente tava começando um projeto, né, Maximize, pra abrir a loja dele. Ele falou assim, Thalita, eu pensei num lugar muito legal. Aí eu falei, me conta. Aí ele falou assim, olha, lá no interior de Minas, que ele tá pretendendo abrir. Ele falou assim, o lugar que eu olhei é uma loja que ela tem um estacionamento próprio, bem do lado dela. Eu não lembro quantos carros cabia lá, não. Vamos colocar que cabia uns 10 carros ali no estacionamento. Então, era um lugar legal porque a pessoa podia estacionar do lado. O estacionamento era da loja mesmo. Só que quando eu fui olhar o contexto, perceba, não é? A gente não olha um fator só de forma isolada. Quando eu fui olhar o contexto do local, não era um local de compras, não era um local que era favorecido para as pessoas irem comprar. Então meio que não adianta também ter estacionamento. A pessoa não vai ali para comprar. Aí, no caso dele, não fazia sentido, entendeu? A gente mudou o planejamento para uma loja em outro lugar, que não é esse que ele estava pensando. Então, perceba que todos esses pontos que eu estou falando com vocês aqui, na quinta-feira eu vou continuar falando sobre eles, são pontos que a gente não olha de forma isolada. Por exemplo, tem estacionamento, então vou fechar, vou ficar nesse lugar aqui. Não é bem assim. A gente tem que olhar outras coisas.
E aí, assim, ele achava esse lugar maravilhoso, até a gente fazer um Maximize projeto para abertura do empreendimento dele. Ele falou, não, tá, ele realmente se abriu minha mente, porque eu nem estava imaginando esse lugar aqui que você me indicou. E agora eu vejo que realmente é o melhor lugar, não fazia sentido o lugar que eu queria. Por conta disso, assim, às vezes não ter estacionamento também não é tão ruim, depende de como que as pessoas lidam naquele lugar, a cultura também do local, tem muitas coisas que devem ser observadas. Mas, hoje em dia, se você tiver um estacionamento para poder oferecer para os seus clientes, faz muito sentido, para a maioria dos empreendimentos é legal. Agora, só estacionamento, não, né, igual eu falei, não é só o que você tem que observar. Outra coisa que as pessoas acham que fazem muita confusão é com relação à passagem de pessoas na loja, em frente à loja. A pessoa pensa assim, igual essa semana, essa pessoa que veio falar comigo, na verdade, na semana passada, que eu até citei ela aqui, esse empreendedor que falou comigo assim, Thalita, eu acho que eu coloquei a minha loja num lugar que não foi muito estratégico. Aí eu falei assim, ele já tinha aberto a loja, né, não fez o Maximize, aí eu falei assim, olha, você está disposto a mudar de lugar? Porque talvez, na hora que a gente fizer uma consultoria, no caso dele, que não é uma Maximize, mas que ele já abriu a empresa, pode ser que mudar de lugar faça mais sentido para que você consiga aumentar suas vendas, ter uma receita mais recorrente. Aí ele falou comigo assim, é verdade. Eu coloquei aqui a minha loja, era no interior de Minas Gerais também. Ele falou assim, eu coloquei a minha loja aqui, nesse lugar, nesse ponto, porque eu vi que muitas pessoas passavam nesse lugar, nessa loja. Só que as pessoas passavam com o intuito de correr. O pessoal ia lá fazer atividade física, enfim, se exercitar, né? Fazer corrida, enfim. E ele viu que isso não mudou muito a receita dele. A receita dele até piorou. Então não quer dizer que tem muita gente passando em frente à sua loja que a loja vai ser um sucesso. Matheus entrou aí, Gabriel, outro Matheus, contador, Cláudio, bem-vindos à minha live, Diego. Eu tô falando sobre escolher o ponto comercial, né? Se você pensa em empreender. A Josi, Moda Fashion também entrou. Bem-vinda, Josi. Hoje eu tô falando sobre ponto comercial. Aí, ele colocou essa loja nesse lugar, porque as pessoas passavam ali constantemente fazendo atividade física, correndo, se exercitando, e ele falou, minha receita nada de aumentar. Então, é o que eu digo, não adianta também você colocar num lugar que tem muita passagem de pessoas, mas as pessoas não estarem ali direcionadas, focadas em comprar. Ela não vai entrar na sua loja só porque sua loja está ali na frente. É igual, por exemplo, aqui no Instagram mesmo, talvez na próxima live vou trazer mais assunto desse, assim, por exemplo, você quer empreender só de forma online, não adianta você passar fazer uma gestão de tráfego, né? E toda hora você aparecer pro seu potencial consumidor se ele não está interessado em comprar de você na hora. Tem muita gente que não entende muito sobre isso aqui na hora de a gente produzir conteúdo para os clientes, porque a gente tem a parte depois do Maximize, que é para ajudar a abrir, a gente ajuda também a manter, né? Porque não adianta nada você abrir e não manter. O sonho do empreendedor não é só abrir, é manter também. Aí a gente ajuda a potencializar a marca dele frente ao mercado. Como que a gente faz isso? Produz as artes, produz o conteúdo e faz a gestão de tráfego. Só que lá na parte de produção de conteúdo, a gente leva em consideração também a cronobiologia. O que significa isso? É o melhor horário para você postar, dependendo de acordo aí com o tema, né, do topo de funil que a gente, ou do funil de vendas, né, que a gente estiver abordando, qual que é o melhor horário para postar aquele assunto. Por exemplo, não adianta nada, 6 horas da manhã, eu, por exemplo, postar para vocês aqui, gente, compra uma Maximize, compra um projeto de Maximize. Não faz sentido, porque 6 horas é a hora que os meus clientes e meus potenciais clientes, eu falo de mim, né, dos meus clientes, do meu público, eles estão acordando. Eles estão pensando assim, será que eu acordo agora ou deixo o despertador mais 5 minutinhos? Aí abre o celular, começa a dar uma olhadinha lá com o olho ainda aberto, um outro fechado. Esse não é o horário certo de fazer venda, entende? Ele não está preparado para isso. Ele está assim, ainda acordando, pensando o que ele vai fazer, se ele vai dormir mais, se não vai, se ele escova o dente, se for mulher, né, se ele toma banho, lava o cabelo ou não. Esse não é o melhor horário para postar. E a mesma coisa acontece com essa questão da loja física. Se você coloca igual esse cara aí, ele colocou a loja dele onde tem muita passagem de gente fazendo atividade física, faz sentido para essa pessoa parar a atividade física para comprar dele? No caso dele, ele viu que não faz sentido. É por isso que na hora que ele entrou em contato comigo, ele falou assim, eu falei com ele, olha, veja se você está disposto a mudar de lugar.
Aí a gente tem que ver também se cabe no bolso dele mudanças de lugar, né, da loja, porque ainda tem que fazer reforma às vezes, decoração, então é um problema aí. Quando você escolhe a loja, eu fico muito atenta a isso, porque imagina, o empreendedor faz um investimento gigante com relação àquela loja de reforma, decoração, depois ele tem que mudar. Muitas das coisas não tem como você levar com você. E às vezes, por exemplo, decoração é uma coisa que depende também da loja que você está, né? Então, às vezes, você vai para uma outra loja que tem um outro tamanho, não tem como levar a decoração junto. Reforma é uma coisa que, né, não tem nem o que falar. Bom, é isso. Que mais? Vou falar mais de um tópico aqui. E na quinta-feira... Deixa eu ver mais um tópico. Vou falar mais um tópico com vocês. E na quinta-feira eu falo de mais tópicos com relação a isso. Para quem quer escolher, né, o ponto comercial da loja, vou falar um pouco também sobre essa questão de empreender online. Outra coisa que você tem que ver, que eu até citei um pouco aqui agora na live dos outros assuntos, acabei trazendo um pouco para esse tópico aqui que eu salvei, que é o seu empreendimento, ele tem fácil acesso para as pessoas. Aí o fácil acesso, ele casa um pouquinho com aquela questão do estacionamento. E tem a ver muito, assim, não só com o estacionamento, né, mas o local mesmo que você vai inserir a sua empresa. Por exemplo, eu já contei até essa história aqui, que é uma história que, olha, acho que dá para pegar ensinamento dela para muitas áreas, assim, de empreendedorismo. Essa empresa, eu já falei aqui, é uma loja de roupa, era, né, na verdade, uma loja de roupa, de vestuário, né, não só roupa, né, e acessórios, que abriu a loja dela num lugar muito movimentado, que era o quê? Era uma BR praticamente. De tanto movimento que tinha, o pessoal passava 160. Aí aqui, ó, é um fácil acesso para as pessoas que vão comprar? Digamos que é um fácil acesso entre aspas, a pessoa vai passar lá. Mas a pessoa vai passar com uma velocidade tão alta que ela não vai ficar parando para observar que tem loja de roupa, vou parar aqui. Não é o local ideal para esse tipo de empreendimento. Digamos assim, que para uma BR seria o quê? Vender uma água, né, na hora que está congestionado, umas coisas assim, dá sim para fazer. Uma questão de lanche, né, para a pessoa parar e tal, que ela já está ali na estrada há longas horas, enfim, para poder comer, fazer suas necessidades, etc. Mas para a loja de roupa não faz muito sentido. Aí essa empreendedora colocou a loja dela, tipo numa BR, que tinha muita gente passando, mas não era fácil acesso. Ou seja, a pessoa passava, mas não era assim um local de compras, não era um local que a pessoa vai falar assim, não, eu vou, sei lá, tô passando aqui correndo, mas vou olhar uma roupa. Ninguém faz isso. A pessoa já vai num lugar, igual por exemplo, para comprar roupa, muita gente vai em shopping, né, centros comerciais. Então, num shopping, a pessoa vai lá, tem um fácil acesso para ela, porque ela sabe, ó, ali eu vou encontrar, sei lá, 20 lojas de roupa. Pode ser que dentro dessas 20 eu encontre a minha roupa. Então, e ainda tem estacionamento, tem toda uma conveniência ali. A pessoa, além de olhar a roupa dela, ela pode ir no cinema, ela pode comer. Então, o shopping, ele facilita muito, né, esse acesso das pessoas. Coisa que determinadas lojas, igual dessa empreendedora aí, não fazia sentido nenhum ela estar ali, tá? Então, você tem que pensar isso, assim, tem fácil acesso para os moradores? E pensar isso aqui é pensar mesmo no seu público, é fazer um estudo. Como é que você vai saber se é de fácil acesso para o seu público, né? Você vai tentar estudar um pouquinho, olha, meu público tem quantos anos, por exemplo? Ele sai de carro, sai de moto, sai a pé, sai de bicicleta. Ele costuma parar em quais locais? Ele costuma fazer o que quando ele vai comprar? Ele só compra? Ou ele vai igual tipo no shopping, já come alguma coisa, já leva a namorada junto e tal? E aí você observa essas coisas para ver se a loja que você tá pensando em abrir, né, no local que você pensa em abrir, ela tem esse fácil acesso para as pessoas, tá? Bom, gente, eu falei demais aqui, já tô até faltando a voz, viu? Tô falando muito. Até aí tudo bem pra quem tá acompanhando? Depois vocês vão anotando aí, a live vai ficar salva, tá? Se vocês perderem alguma coisa, entrou depois, a live tá aqui salva. Na quinta-feira, eu vou falar, olha, sobre o poder aquisitivo das pessoas, questão de reforma, ambiente de compras, concentração do público e a questão do fluxo de pessoas também.
Vou falar sobre esses tópicos na semana que vem, que a gente vai continuar esse assunto. Na semana que vem, na quinta-feira agora, depois de amanhã, então nessa semana. Vou falar um pouco sobre esses temas que tem a ver com essa questão da escolha do ponto comercial, tá? Para que vocês possam aí, se estiver pensando em abrir empreendimento, possa colocar no lugar que realmente faça sentido para vocês, tá? E se você conhece alguém que tá pensando em abrir loja, eu sei que você já deve ter conhecido alguém que você falou assim, gente, por que essa pessoa abriu a loja aqui? Manda para ela também, né? Ajuda essa pessoa que quer empreender, porque empreender sozinho a gente sabe que não é fácil. E eu creio que essa live vai edificar a vida dela. E espero que tenha edificado a sua também. Te agradeço por estar aqui comigo hoje, né? A Jane tá aí sempre comigo. Obrigadão, Jane. Obrigado por todos que entraram. A live fica aqui salva. Quinta-feira tem mais. Beijão e boa noite pra vocês, viu?